Olá, tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos ao canal do Dicas. Eu sou Suzana Matos, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito bem, antes de começar a nossa conversa, o nosso bate-papo, a nossa dica de hoje, eu gostaria de pedir para que você ao final desse vídeo, você curtisse, você compartilhasse e comentasse se fizesse sentido para você. Né? Hoje nós vamos falar sobre algo que muitas vezes dói na vida do gestor, dói na vida de todo administrador, todo aquele que almeja, que está começando, mas que é importante muitas vezes a gente tocar em algumas feridas. Então, eu gostaria de falar sobre uma pergunta, na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você imaginava que seria tão difícil administrar uma ONG? Porque o sentimento de iniciar um projeto social, ele surge muito no calor das emoções, ele surge muito no desejo de mudar o mundo, de transformar a realidade. E isso, aos poucos, você, quando começa o trabalho, você vai de uma maneira muito, digamos, ingênua e muito amorosa e muito, como eu poderia dizer, muito calorosa, mas que ao longo do tempo você percebe que algumas coisas faltam para que possa trazer equilíbrio. Você vai perceber que não é simplesmente abrir a porta de um projeto ou de uma organização e só distribuir cestas básicas, por exemplo, e só distribuir material de higiene, de limpeza, e só abrir o campinho de futebol para que as crianças e a garotada lá joguem bola. Não é só isso. É importante administrar, é importante planejar, é importante cuidar da organização para que ela possa ter um retorno efetivo. Então, cuidar hoje de uma organização do terceiro setor não é qualquer coisa. Às vezes a gente ouve algumas pessoas falando, sim, você faz parte de uma ONG, mas o seu trabalho, você trabalha com o quê? Como se não fosse um trabalho, a gente está no dia a dia na organização. E faz parte do nosso trabalho elencar e desenvolver muitas coisas. Eu enumerei algumas delas aqui que eu quero passar para vocês, que eu tenho certeza que você se encaixe em alguma dificuldade como essa, ou quem sabe todas, porque eu também me encaixava em várias dificuldades como essa, me encaixe em algumas, e constantemente eu tenho que lutar para que a gente consiga superar essa situação. Então vamos lá. A primeira grande dificuldade para a gente administrar uma ONG é ter disciplina. Nós, gestores, precisamos de disciplina, começo, meio e fim. E geralmente a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? A gente chega na organização, a gente já chega no calor, no meio do caminho já vai pensando o que vai fazer, é abrir o portão, recepcionar a criança, fazer isso, fazer aquilo. Mas a gente esquece que a gente tem que respirar, chegar na organização, ler a sua rotina de trabalho, ou pensar na sua rotina de trabalho e seguir um começo e meio fim, delegando as tarefas para sim quem tiver que fazer. Eu me lembro que quando eu comecei a atuar no terceiro setor, eu não sentava na minha cadeira. Eu não sentava na cadeira e nem à mesa. Era o dia inteiro correndo para lá e para cá, para lá e para cá. Parecia uma desnorteada, desculpa a palavra. E corria para todos os cantos, em todos os momentos. Até que um dia uma das assistentes sociais falou comigo, falou, olha, é muito bacana isso que você está fazendo, mas é importante que você sente para pensar o planejamento da organização. E aí eu falei, puxa, ela está me ensinando a ter disciplina. Então daquele momento em diante eu parei para observar o quanto era importante eu sentar, pensar na disciplina que eu precisava ter para conduzir o projeto e a organização. Naquela época eu conduzia um projeto apenas, né? Hoje eu conduzo a organização toda abaixo da diretoria estatutária. Além de conduzir também o Dicas, que também se trata do meu empreendimento social. Mas muito bem, a gente precisa de disciplina. Para fazer esses vídeos, por exemplo, eu tenho que ter disciplina. Levanto cedo, preparo o roteiro, analiso, gravo. Ainda vou aprender a editar os vídeos, né? Mas a gente tem que fazer o thumbnail, a gente tem que pensar no tempo da gravação, a gente tem que pensar no público, a gente tem que avaliar. É disciplina para a gente poder ter um excelente resultado. Muito bem, quando a gente tem a disciplina, a gente aprende automaticamente se planejar. A disciplina leva você ao planejamento, que nada mais é organizar aquilo que vai ser executado dentro de um prazo de um período, com seus objetivos, com as suas metas, com suas fraquezas, com as suas vitórias. Mas tudo isso precisa ser mensurado dentro de um planejamento. E eu falo bastante sobre planejamento, porque realmente é algo que as organizações têm dificuldade.
Quando a gente fala em planejamento, não é preparar uma folha de sulfite, simplesmente vem de frente e verso e dizer que está pronto. Não. Planejamento é sentar, ouvir, pensar, repensar. E isso, as empresas, as grandes empresas nacionais e multinacionais, param no meio, entre meio e finalzinho do ano, para repensar já o ano seguinte. Entre agosto e setembro, as empresas já estão pensando no seu planejamento para o ano seguinte. E vamos ser bem sinceros, a organização da sociedade civil, às vezes chega depois das férias, senta em uma semana e diz que está em semana de planejamento. E aí não planeja nada, não executa nada e dá tudo errado. Depois lá na frente os gestores, os educadores e toda a equipe vai perguntar, mas por que será que está dando errado? A resposta está justamente aí, porque não sentou para se planejar com tempo. Olha, se as empresas param para se planejar entre setembro, outubro, novembro, dezembro é o mês morto. São 3 meses, basicamente, se planejando. E você acha que em uma semana a gente consegue dar conta da vida de uma organização para 12 meses? No mínimo. Existem planejamentos para 24 meses, 36 meses e aí vai. Então é importante a gente pensar sobre isso. Não é fácil, mas também não é impossível, né? Quando a gente constrói de modo coletivo, as coisas acabam tendo um outro tipo de caminho. E já entrando no gancho dessa questão de coletividade, uma terceira coisa que seria muito importante a gente pensar é trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe. Lembre-se, não é porque você é o gestor que todas as ideias vão sair da sua cabeça. Você não é um homem de ferro, você não é a Capitã Marvel. Você e eu somos pessoas humanas que, claro, podemos ter algumas expertises na área do terceiro setor, mas nem todas as ideias podem sair de nós. É importante que a gente aprenda a liderar, que a gente aprenda a ouvir. E aí, isso acontecendo, a gente implante isso dentro da organização. Então, sente e ouça as pessoas, mas ouça todas as pessoas, porque às vezes a gente quer ouvir só aquelas que estão no nosso entorno, né? Na parte da gestão, da administração, no máximo os educadores. Mas ouça todo o seu time, todo. Desde a administração, execução, os cargos operacionais, né? Aquela pessoa que está lá na ponta recepcionando, ela quem recebe todas as pessoas que entram na organização. Então, com certeza, existem detalhes que ela pode passar para a gente que vão fazer diferença. Por exemplo, qual o horário que a pessoa chega, como a pessoa chega, que postura que a pessoa tem, o que a pessoa mais gosta, o que a pessoa não gosta. Tudo isso, quem está na recepção, quem está no atendimento, quem está na questão do próprio telefone, consegue, atendendo o telefone, o WhatsApp hoje, né, muito mais utilizado, consegue perceber. E às vezes a gente quer chegar, por exemplo, àquela doação, e a gente não sabe como. E a gente elabora projeto e faz estratégia, faz isso. Tá errado? Não tá. Mas, de repente, um detalhe que aquela pessoa, aquele seu colaborador que está lá na portaria, que está lá na recepção, está observando, porque ele tem um tempo mais amplo do que você para observar algumas coisas, pode fazer a diferença. Então, trabalhe em equipe. Eu já falei muito sobre isso, sobre aprender a ouvir seu time. Você não é sozinho, não está sozinho. Ninguém faz nada sozinho, não fazemos nada sozinho. Então, aprenda a ouvir o seu time. Mas é importante também trabalhar em rede. O terceiro setor não é só você. O terceiro setor existem várias organizações, né? Várias fundações também que a gente pode aprender, a gente pode se capacitar, a gente pode trocar experiências. Você faz parte de alguma rede do terceiro setor. Eu sei que, infelizmente, há muita competitividade também no terceiro setor. Infelizmente, com esse crescimento profissional, a gente acaba perdendo essa característica filantrópica que a gente deveria ter e acaba se tornando algo com cunho que não deveria ter, empresarial. Isso não pode acontecer. Nós somos organizações da sociedade civil e nós vivemos para promover e desenvolver políticas públicas na sociedade. Temos que ter uma visão estrategista, uma visão empresarial? Sim, precisamos ter. Mas isso não pode superar a nossa visão de transformação de impactos sociais. Estamos na sociedade para cooperar com a redução dos problemas sociais. Não estamos simplesmente para gerar lucro. Isso é importante, não existimos para isso. Uma entidade do terceiro setor é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos.
Então, trabalhe em rede. Olha, Suzana, não dá para trabalhar com todas. Tudo bem. Escolha 3 a 5 organizações que você possa se aproximar e desenvolvem parcerias. Parcerias no nível educacional, parceria no nível assistencial, parceria na questão do marketing, parceria na questão financeira. De repente tem coisas que a sua organização tem, e não é expertise sua desenvolver e vender, passa para outra organização fazer isso. Eu faço isso, não tem problema nenhum. Compartilhe, por exemplo, aprendizado. De repente você tem expertise de aprender algumas coisas, compartilha isso na organização da outra pessoa. Vá lá, dê um curso de graça, colabore, né? E vice-versa, façam eventos juntos, eventos de captação de recursos, mas eventos também de cunho assistencial, de cunho educacional, Dia das Crianças, Páscoa, Natal, enfim, qualquer celebração, Dia do Meio Ambiente, né? Qualquer não, importantes celebrações, né? Quando eu digo qualquer, não estou menosprezando nenhum tipo de atividade, de celebração, ok? Entenda muito bem. Mas é importante isso, trabalhe em rede, né? E uma outra questão muito importante é a gente monitorar tudo o que está acontecendo na organização. Então, monitorar os projetos, monitorar a vida financeira, monitorar a gestão de pessoas. E você pensa que é fácil fazer isso? Não é nada fácil, não é fácil cuidar de gente. Começando pela gente mesmo, porque a gente às vezes é um problema, uma caixinha de segredos, né? Uma caixinha secreta. E tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente não tá, tem dia que o trabalho flui, tem dia que o trabalho não flui. E é funcionário que mente, é funcionário que tá falando a verdade, mas às vezes você não sabe se é verdade ou não, porque tanta mentira acontece e inventa tanta desculpa. Às vezes trata mal atendido, e às vezes tem que resolver a situação, mas também tem aquele funcionário que é muito bom, que se destaca, que cresce, que supera você. Por que não? Quando isso acontecer, sinta-se feliz, porque o seu trabalho foi realizado internamente também. Então, certa vez eu ouvi uma pessoa dizer que quando a gente contrata funcionários que são melhores do que nós estamos no caminho certo, que nós estamos vendo as coisas acontecerem. E por último, terminando esse vídeo, faça a avaliação. Avalie sempre. Avalie sempre. Avalie semanalmente, avalie diariamente, avalie anualmente, bianualmente. Avalie semestralmente se aquilo que você está fazendo sentido para a organização. Sentido como? Dentro da sua identidade. Missão, visão, valores. Lembra-se, aquilo está sempre dentro da proposta. Não adianta fazer muitas coisas que às vezes não têm sentido e simplesmente só para ocupar espaço. Não adianta. Faça 1, 2, 3 atividades, mas que realmente tragam sentido para a vida da organização. Muito bem. É fácil administrar uma ONG? Não, não é. Eu acho muito triste, muito chato às vezes quando algumas pessoas chegam para nós e falam assim: puxa, você trabalha? E aí a gente responde assim: eu trabalho no terceiro setor. Ah, mas isso é super fácil de fazer, né? É só conduzir, ficar sentado lá na cadeira, cuidar de umas criancinhas, de algumas mulheres. Não tem noção o quanto que a gente rala para administrar. Não tem noção o quanto que a gente tem que ralar para trazer recursos financeiros todos os dias, da onde não tem. E não tem recurso de como isso traz dores todos os dias. Mas também estar administrando uma ONG tem seus privilégios também. Privilégio de verem vidas serem transformadas, privilégio de verem voluntários realizados, privilégio de você ver impactos sociais, ambientais, culturais, esportivos acontecendo no seu entorno. Então, não é fácil administrar uma organização do terceiro setor. Valorize, quando você estiver diante de um gestor, uma gestora do terceiro setor, valorize essa pessoa, porque você não sabe o quanto essa pessoa lutou para chegar até lá. Mas também apoie essa pessoa, porque não precisa trabalhar sozinho. Gente, o vídeo ficou extenso, me empolguei. Mas é importante a gente falar sobre esses assuntos. Se liga na dica, a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.